Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nesta metodologia de educação à distância. Hoje nossa abordagem será sobre as formações vegetais do Brasil, onde a gente vai passear um pouquinho sobre os ecossistemas brasileiros, né, e os tipos de cobertura vegetal. E é interessante que você reforce este conhecimento, né, acompanhando no seu material didático ou anotando, né? E preferencialmente também anotando, porque é bom que enquanto você está ouvindo, assistindo e escrevendo, você está assimilando mais de uma vez o mesmo conteúdo. Então vai ficar bem afixado aí na sua mente. Aí você vai aprender. Você não vai decorar, você vai aprender, você tem que aprender. Ok? Então, queridos, sobre os ecossistemas, né, presentes no território brasileiro. A gente sabe que vocês estão vendo aqui o mapa do Brasil aqui e o mapa do Brasil político ali no mapa do IBGE, né? Instituído pelo IBGE. Inclusive, você lembra o que significa a sigla IBGE e o que é esta instituição? O IBGE nada mais é do que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? É um instituto que desde a década de 30 ele foi formalizado pelo então presidente Getúlio Vargas para fazer levantamentos, dados estatísticos, geográficos, né, e estes dados estatísticos, tanto nas questões econômicas, naturais, religiosas e populacionais também, inclusive, e outras curiosidades mais, para que os governos brasileiros eles pudessem, né, e possam até hoje inserir investimentos, direcionar os investimentos necessários para cada região do Brasil. Então, olha o tamanhozão do Brasil ali, né? A República Federativa do Brasil, sendo a quinta maior o país, né? Quinto maior país em extensão territorial do mundo e quinto maior país em contingente populacional. Atualmente nós somos aproximadamente 210 milhões de pessoas no nosso território, isso no ano de 2020, uma expectativa. Inclusive no ano de 2020 é o ano do próximo recenseamento, né? Mas, para falar sobre os ecossistemas que são encontrados em todo esse grandioso território brasileiro, é importante você saber algumas estas informações que eu passei, né? Da grandiosidade do território brasileiro. É território esse que é cortado por dois paralelos, né, principais, né? Linha do Equador, Trópico de Capricórnio, né? Inclusive linha do Equador lá na região norte do país, passando por 4 estados, e o Trópico de Capricórnio passando a sul, né, do nosso país, aí cortando 3 estados brasileiros. Aí, se você não lembrar, pesquisa aí, que é importante. Queridos, sobre a formação vegetal no Brasil, eu gostaria que você me acompanhasse no seguinte raciocínio, né? A variedade de climas no Brasil e seu relevo, eles propiciam diversas formações vegetais. O verde da nossa bandeira, né, representa as grandes formas vegetais. Olha essa curiosidade, né? Nossa bandeira, né? A bandeira da... Tá vendo a bandeirinha ali, ó? Verde, amarelo, azul e branco. Ó, o verde da nossa bandeira ela representa as grandes formas vegetais e a nossa biodiversidade. Sabia disso? Então é bom que você anote. E, queridos, diversas são as formações vegetais presentes no território brasileiro, né? Essa diversidade ela encontra-se intrinsecamente ligada ao clima e o relevo de cada região, né? Nós sabemos que o território brasileiro, em toda a sua grandiosidade, ele tem como atuação diversos tipos climáticos, que a gente já viu em aulas anteriores. Você pode até voltar aí quando eu falo sobre climatologia. Então, queridos, os principais biomas continentais encontrados no território brasileiro são, anotem aí, são 6, hein? Amazônia, né? O bioma Amazônia, bioma amazônico. A Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e o Pampa. Isto neste material didático que a gente está trabalhando, tá?
Então, os biomas brasileiros, os 6 principais são bioma amazônico, né, da Amazônia, a Mata Atlântica, que inclusive essa Mata Atlântica, nós do estado do Rio de Janeiro, né, nós temos fragmentos deste tipo de bioma até hoje, né? Sabe-se que os estudos revelam que mais de 90% desse bioma foi devastado. Né? Foi devastado por quê? Por conta do processo de colonização, inclusive. Né? E o avanço das grandes construções, o avanço imobiliário, o avanço das populações. Então, os principais biomas continentais, anotem aí, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa, ok? E, queridos, eu quero que você anote aí também os vários tipos de coberturas vegetais, que daqui a pouco eu vou caracterizar objetivamente cada um destes tipos de bioma. Ó, de acordo com o clima de sua área, sua vegetação pode apresentar diversas características. Essas diferenças estão no comprimento das árvores, no caule, na folhagem e em sua aparência e fisionomia. Né? Sendo assim, vamos classificar os diferentes tipos de vegetações, ok? Os diferentes tipos de cobertura vegetal. Olha, elas são, anotem aí, são 8 tipos de vegetações. As latifoliadas, as aciculifoliadas, as caducifólias, as esclerófilas, as higrófilas, as perenes, as tropófilas e as xerófilas. Anotou todas? Né? Agora eu vou, né, objetivamente, né, caracterizar cada uma destas. Aí, os tipos de vegetação, né, cuja cobertura vegetal, elas são denominadas latifoliadas. Por que são latifoliadas? Elas são plantas, anote aí. As latifoliadas são plantas presentes em áreas muito úmidas, com folhas largas. Seu tamanho pode variar de acordo com a região em que ela é encontrada. As aciculifoliadas, elas têm um tamanho variado. Esse tipo de vegetação possui característica diferenciada quanto à sua folhagem e possui o formato de agulha. Um exemplo desta, né, forma é a vegetação de pinheiro, beleza? Formato de agulha, aquela vegetação de pinheiro. Essa foi a segunda, né? E a terceira, agora, a terceira. As caducifólias. As caducifólias, dependendo do tipo de clima, esta forma de vegetação pode perder suas folhas dependendo da época do ano. Ou seja, por exemplo, pode perder suas folhas em épocas muito frias ou secas. As esclerófilas, anote aí as características das esclerófilas. Elas geralmente, né, apresentam folhas rígidas e duras. As esclerófilas, beleza? E as higrófilas, anote aí. Esse tipo de vegetação é caracterizado pela umidade, geralmente alta, e importante para a sua sobrevivência. Essa é a característica das higrófilas, ok? E das vegetações perenes. As vegetações perenes têm por principal característica a presença de folhas em todas as estações do ano. Né? A gente conhece muito, inclusive na região do Rio de Janeiro. E as tropófilas. Essa vegetação é capaz de se adaptar a 2 estações, né? Seca e úmida. Um exemplo das tropófilas pode ser encontrado na selva, né? E na selva tropófila na Nicarágua, na América Central. E as xerófilas. Presente em boa parte do território brasileiro, as xerófilas
Elas são caracterizadas por plantas que se adaptam ao clima semiárido. Beleza? Uma das plantas mais típicas desse tipo de cobertura vegetal são os cactos, que podem ser encontrados na Caatinga. Ok? Agora vamos um pouquinho das características, né, da floresta amazônica e da Mata Atlântica. A floresta amazônica, queridos, né, ela é a maior floresta tropical do planeta, com aproximadamente 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, o território brasileiro, tá vendo? O território brasileiro, o quinto maior território do planeta, com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se você dividir o território brasileiro por 3, 1/3 do território brasileiro é composto, né? Encontra-se lá, a floresta amazônica tem seus fragmentos em 1/3 do território brasileiro, aproximadamente. São 3,7 milhões de quilômetros quadrados, ok? E 10% dessa área total aí, elas são unidades de conservação, ok? E estas unidades de conservação, ela é constituída por 3 estratos de vegetação, né? Uma classificação de 3 estratos. O caiagapó ou igapó, a várzea, o caetê ou terra firme. Então, estas unidades de conservação que encontram-se em 10%, né, da floresta amazônica, ela está constituída por 3 estratos de vegetação. Caiagapó ou igapó é o primeiro, a várzea é o segundo e terra firme ou caetê, o terceiro, né? O primeiro que eu falei, o igapó, é uma área permanentemente alagada, onde se desenvolve uma vegetação de pequeno porte, que inclui espécies como a vitória régia e a mamona. E a várzea? A várzea é uma área inundada periodicamente e que possui vegetação de médio porte, como o palmulato e a seringueira. E a terra firme? É uma área não inundada e que possui vegetação de grande porte, como ao castanheiro do Pará e ao cedro, ok? Então, queridos, né, o bioma amazônico, ele, devido à sua grande biodiversidade, ele é composto por diversos ecossistemas distintos. Por exemplo, as matas de terra firme, né, a mata de várzea e o igapó, que são alagadas durante os períodos de cheia. Este bioma, ele abriga árvores de pequeno, médio e grande porte, ok? Além disso, sua vegetação é densa, né? A vegetação da floresta amazônica é densa, com as copas das árvores, né, altíssimas. E sobre a Mata Atlântica, queridos? A Mata Atlântica, ela está localizada na costa brasileira. Do litoral, olha só, hein, do litoral Mata Atlântica encontra-se do litoral do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, ok? A Mata Atlântica cobria uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. Olhem bem, hein? A Mata Atlântica cobria uma área de 1 milhão de metros quadrados. Ela apresenta a maior biodiversidade brasileira e também é a mais ameaçada, né? Por que é a mais ameaçada? Devido ao avanço dos centros urbanos, que no Brasil ele encontra-se no litoral por questões, inclusive, do processo de colonização, né? Eu comentei mais anteriormente. A Mata Atlântica, né, restam apenas 7%, né, da área original da Mata Atlântica, sabia? E onde somente 2% dela são preservadas em unidades de conservação. Uma boa parte desses 7%, que ainda resta da Mata Atlântica, encontra-se no território de iniciativa privada, à mercê de seus proprietários. Por estar localizada, né, em sua maior parte, em planícies costeiras, a Mata Atlântica apresenta grandes temperaturas, facilitando a fotossíntese, né, que resulta na formação vegetal de grande porte.
Beleza, queridos? Então, vocês podem acompanhar o seu material didático ou fazer uma pesquisa prévia aí, né, de como era a Mata Atlântica e como está a Mata Atlântica atualmente, né? Como eu disse anteriormente, mais de 90% da Mata Atlântica ela foi devastada. Mais de 90% da Mata Atlântica foi devastada. E foi devastada por quê? Foi devastada pelo avanço dos centros urbanos, né, que no Brasil encontra-se no litoral. Ok? Então, eu quero que vocês me acompanhem também, né, nas características da mata das araucárias e dos pinhais, que vocês anotem aí. Ó. E também nas matas do Cocais, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Campos ou Pampas. Objetivamente, né, as mais faladas, o tipo, né, esse tipo de bioma que no Brasil os grandes centros urbanos eles mais devastam, né, e mais estão encontrados são Caatinga, Cerrado, né, e Pantanal, além dos Campos dos Pampas. Mas vamos falar um pouco sobre a Caatinga, né? A Caatinga é um tipo típico do semiárido brasileiro, né? Sertão e agreste. A Caatinga é formada por plantas, esse tipo, né, da Caatinga, ela é formada por plantas xerófilas, lembrem anteriormente o que são, né, no qual predominam arbustos, caducifólios e espinhosos. No sertão, é comum encontrar vegetações cactáceas, como o xique-xique e o mandacaru. O nome Caatinga, olha a curiosidade, o nome Caatinga vem do Tupi-Guarani, que significa Mata Branca. Então, se eu pergunto aí o que significa o nome Caatinga, né, você vai colocar lá, é de origem Tupi-Guarani, né, indígena, e significa Mata Branca, devido a essa cor ser predominante durante a estação seca. Originalmente, essa formação vegetal compreendia 740 mil quilômetros quadrados. Hoje, 50% dela foi desmatada, principalmente pela pecuária, ok? E somente 1% da vegetação restante é protegida por unidades de conservação. E sobre o Cerrado, queridos? Sobre o Cerrado. O Cerrado, também conhecido por savana brasileira, ele é bem semelhante à Caatinga devido à sua vegetação, também ser do tipo caducifólia, arbustiva, de galhos retorcidos. Entretanto, no Cerrado há a ocorrência de gramíneas diversificadas. É o segundo maior ecossistema do Brasil, sabia? Cerrado. Originalmente ocupava cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Ou seja, 25% do território brasileiro. 1/4 do território brasileiro. Entre as regiões, né, ocupava as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste. O Cerrado ele possui relevo variado, com depressões, chapadas e planaltos. O Cerrado ele foi declarado Sítio do Patrimônio Mundial pela Unesco no ano de 2001. Interessante, né? Então, queridos, pode-se afirmar que o bioma típico do Planalto Central é o Cerrado. Este bioma possui como característica a presença de árvores tortuosas com cascas espessas. No que se refere às características climáticas, a região do Planalto Central é caracterizada pela presença de 2 estações do ano bem definidas. Uma chuvosa, que se estende de outubro a março, e outra seca, que se estende de abril a setembro. Ok? E o Pantanal, querido? O Pantanal, rapidamente, né? Localizada no centro-oeste brasileiro, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde é predominante, né? É uma vegetação não homogênea, pois reúne vegetações de outros ecossistemas brasileiros.
pode-se definir 3 regiões distintas, né, no Pantanal. Aí você pode colocar aí nas regiões que são sempre alagadas, onde há o predomínio de gramíneas formadas por planícies, nas regiões ocasionalmente alagadas durante as cheias, né, o chamado Mar de Charaés, a vegetação é de pequeno porte arbustiva, e nas regiões nunca alagadas, onde, né, há uma variada flora, com plantas aquáticas, palmeiras, mandacarus e figueiras. Então, as 3 regiões distintas do Pantanal são as regiões que são sempre alagadas, as regiões que ocasionalmente são alagadas e as regiões que nunca são alagadas, ok? Por ser uma maravilha da fauna e flora, o Pantanal ele foi considerado reserva mundial da biosfera, sabia disso? É? E esse título também foi dado pela Unesco, ok? Queridos, gostaria também que, né, você me acompanhasse aí na vegetação litorânea, né? Eu estou fazendo um passeio pelas principais para que a gente objetive, e você pode acompanhar aí nas demais, nos campos ou pampa, né? Nas pequenas formações vegetais também. Ó, na vegetação litorânea, ó, há 2 formações vegetais, basicamente. No litoral brasileiro, né, as restingas e os manguezais. As restingas têm seu desenvolvimento nas areias com arbustos e árvores e algumas árvores, como o chapéu de sol, coqueiro e a goiabeira. Já os mangues têm vegetação arbustiva e halófila. Essa vegetação halófila é o tipo de vegetação, queridos, que ela pode se adaptar e resistir a grande quantidade de sal, ok? Podendo ter suas raízes expostas durante a maré baixa. No Sudeste e no Nordeste, essa vegetação foi quase toda destruída com a urbanização das faixas costeiras. Algumas até foram aterradas com o crescimento urbano, ok? Vem cá, sobre as pequenas formações vegetais, é interessante porque a abordagem será a mata ciliar e o capão, né? Eu gostaria de abordar também com você, ó. Podemos encontrar pequenas formações vegetais no Brasil com características diferentes devido à especialidade da localidade, tais como a mata ciliar. O que é uma mata ciliar? É importante, coloque aí. A mata ciliar é a formação vegetal que acompanha o percurso dos rios, normalmente no Cerrado e na Caatinga. Elas ocorrem, queridos, a mata ciliar ocorre devido à umidade do solo nas margens do rio, beleza? Ó, e o capão, né? É interessante que você coloque aí, né, na internet, que você busque, coloca no Google aí, mata ciliar, para você visualizar, né, de forma colorida, ilustrada e didática. O capão, elas ocorrem nas depressões que, em contato com os lençóis freáticos, elas afloram em formações arbóreas circulares. Também são chamadas, né, o capão também ele é chamado de ilha de mato, né, e são típicos do sul do Brasil, ok? Então, eu quero que vocês façam uma leitura, uma pesquisa sobre os campos ou pampas, né, que é característico da região sul, né, do clima subtropical, e é naturalmente identificado pela vegetação rasteira, né, aquela vegetação herbácea. E as matas de cocais, né, é uma formação vegetal conhecida por ser uma mata de transição, tá? Porque é uma mata que encontra-se ali entre floresta amazônica, Cerrado e Caatinga, né, principalmente dentro do estado do Maranhão, e é formada por palmeiras e pelo babaçu, que lá é predominante. Desde a época colonial, isso é importante, isso dentro das matas de cocais, tá? Desde a época colonial, a região vem sendo explorada devido à presença do babaçu, né? E da carnaúba, babaçu óleo e carnaúba cera. E atualmente vem sendo devastada pela produção de grãos, principalmente a soja. Ok, queridos?
Então, anotem, voltem o vídeo, né, quantas vezes forem necessárias para realizarem os seus apontamentos, a sua descrição aí dos principais tópicos e abordagens do vídeo, ok? E é interessante que você volte lá nos tipos de vegetação, né, nas características da floresta amazônica, da Mata Atlântica, né, dos ecossistemas, os 6 diferentes ecossistemas brasileiros. Né? É interessante também você saber o que é uma mata ciliar, ok? E Caatinga e Cerrado também são 2 importantes tópicos. Né? Um grande abraço e até a próxima. Né? Bom estudo!